E antes de encontrarmos, né, saber se uma função tem ou não uma assíntota, eu trouxe aqui um probleminha envolvendo assíntotas também, né, que é bem interessante, achei interessante trazer aqui para a gente resolver junto. Então, aqui temos o gráfico de uma função, né, função f de x, e o gráfico está aqui pintado em azul, tá ok? Aqui o gráfico da função. E essas retas em verdes aqui, né, que estão em verde, são as nossas assíntotas, né? Então temos aqui uma assíntota horizontal e temos duas assíntotas verticais aqui, certo? O nosso objetivo é encontrar o limite dessas funções. E vocês vão perceber que as assíntotas elas acabam ajudando, né, a enxergar esses limites, tá ok? Então vamos resolver de uma maneira bem rápida aqui os limites, esses 5 limites dados aqui. Então, por exemplo, o limite da função f de x, né, que seria esse gráfico aqui, quando x se aproxima de menos 3. Quem é? Ora, o valor de x está aqui, menos 3, né? Então, quando nos aproximamos de menos 3, o que é que está acontecendo? Tanto pela esquerda quanto pela direita, quanto mais próximo de menos 3, a função aqui, ó, perceba que a função ela está, os pontos aqui, né, estão crescendo ilimitadamente, né? E quanto mais próximo de 3, mais alto vão estar esse ponto, né? Esses pontos. Perceba que a gente pegou aqui parte de um gráfico, né? Mas dá para enxergar aqui que essa função, né, ela cresce ilimitadamente. Deixa eu só consertar aqui, é algo parecido com isso. Beleza. Então, quando x se aproxima de menos 3, o limite da função tende para mais infinito. Beleza, pessoal? Então, tá. Vamos agora para o nosso segundo exemplo aqui. Agora o limite da função quando x tende a menos infinito. Então, os valores de x é que estão decrescendo ilimitadamente, certo? Então, deixa eu mudar de cor aqui. Quando x decresce ilimitadamente, o que é que acontece? Ora, quando x está decrescendo ilimitadamente, temos essa função aqui, certo? Eu quis consertar porque essa função, o gráfico da função está se aproximando aqui do eixo x, certo? E quando estamos se aproximando do eixo x, o que é que está acontecendo? Quanto menor o valor de x, né? O x está tendendo para menos infinito, a função está se aproximando do eixo x, ou seja, o y aqui é igual a zero, certo? Os pontos aqui estão se aproximando, ó, quanto menor o valor de x, né, menor ou a altura do ponto vai estar se aproximando aqui da origem, onde y vai ser igual a zero, certo? Então aí está o limite da função quando x se aproxima a, ou tende, né, a menos infinito. O limite da função quando x tende a 2 pela direita de 2, então 2 está aqui, então estamos se aproximando de 2 pela direita de 2, certo? Então é essa direção aqui. Então perceba que o gráfico vai estar aqui acima. Então quanto mais próximo de 2, quanto mais próximo de 2 estivermos, né, o valor de y, o que está acontecendo com o valor de y aqui? O valor de y, quanto mais próximo de 2, o valor de y vai estar crescendo ilimitadamente, né? Ou seja, o limite da função ele tende para mais infinito, né? Então o limite aqui está tendendo para mais infinito. Então é esse o limite da nossa função quando x se aproxima de 2 pela direita de 2. E quando nos aproximamos pela esquerda de 2? Ora, nos aproximando aqui pela esquerda de 2, podemos observar que quando nos aproximamos pela esquerda de 2, né, o gráfico estaria abaixo aqui. Então, quanto mais próximo de 2, os pontos aqui, né, estariam decrescendo, os valores de y estariam decrescendo ilimitadamente. Os pontos aqui teriam alturas muito negativas, né? Então, quanto mais próximo de 2, menor é o valor de y, ou seja, o y está decrescendo ilimitadamente. Então, vamos para menos infinito, certo? Como aprendemos, né, em aulas anteriores. Aqui, o limite da função quando x cresce limitadamente. Ora, quando o valor de x cresce limitadamente, ou seja, o valor de x está indo para essa direção, né? Está crescendo para mais infinito. Então perceba que o gráfico está aqui, acima do eixo x, certo? Só que quanto maior o valor de x, perceba que o valor de y, estamos crescendo, né? Estamos crescendo e quanto maior o valor de x, quanto maior o valor de x aqui, ó, o que, é que está acontecendo com a nossa função? A nossa função está se aproximando dessa reta em verde aí, certo? Essa reta que seria assíntota horizontal, como vimos na aula anterior. Então, estamos mais próximo dessa assíntota. Só que a gente nunca vai tocar, né? Já que eu marquei aqui como uma assíntota. O gráfico nunca vai tocar nessa reta. E essa reta, o valor dela é y igual a 4. Ou seja, quanto maior o valor de x, mais próximo da assíntota
que é y igual a 4, vamos estar. Então, o limite dessa função seria igual a 4, né? O valor de y seria igual a 4. Tá ok, pessoal? Então, achei interessante trazer essa videoaula aqui. Na próxima aula, sim, a gente vai aprender a encontrar as assíntotas horizontais e verticais, ok? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!